E o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou que a economia com o texto da reforma da Previdência aprovado na CCJ do Senado será de 876 bilhões de reais em 10 anos. O valor não considera os ganhos com a PEC paralela, que reinclui estados e municípios na reforma, além de fazer outras modificações no texto principal. A economia estimada com o projeto aprovado na Câmara e enviado aos senadores era de 933,5 bilhões de reais em 10 anos. O texto aprovado na CCJ segue agora para análise do plenário do Senado, onde precisará ser aprovado em 2 votações realizadas separadamente por pelo menos 49 senadores. Começo essa com você, Josias, vai lá. Olha, que o mais grave, eu acho que primeiro você tem aí uma lipoaspiração que não é negligenciável, né? Quase 60 bilhões de reais de perda entre uma casa e outra. Saiu do tapete verde da Câmara para o tapete azul do Senado, foram embora aí quase 60 bilhões de reais. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que houve um descuido ali. O Tasso Gereissati cochilou, porque ele fez alterações que agora está se verificando, que se mantidas podem representar ou podem obrigar a volta desse projeto principal, do miolo da reforma previdenciária, para a Câmara, que era que todo mundo queria evitar. Então, o que ele está fazendo? Ele está tirando agora coisas que ele havia incluído na reforma original e jogando tudo para a PEC paralela. E o que é que está acontecendo, a meu ver? Essa PEC paralela, que deveria privilegiar a reinclusão de servidores de estados e municípios no contexto da reforma aprovada aqui em âmbito federal, isso que era o essencial, está virando um detalhe numa super PEC paralela, cheia de penduricalhos, vai chegar na Câmara e vai ressuscitar debates que já ocorreram entre os deputados. Então, a chance disso se enrolar é muito grande. Agora, resta torcer para que os deputados não fiquem perdendo tempo com detalhes e que aprovem o essencial. Que vai aprovar a reforma no Senado, não parece haver muita dúvida. Infelizmente, vai ser aprovada com um decréscimo em relação ao que veio da Câmara. Muito bem, jogo jogado, aprova e tudo bem. Agora, os olhos agora vão se voltar para a Câmara novamente, com a ressurreição de vários tópicos que já estavam liquidados e que o Tasso Gereissati ressuscitou, incluindo um sem número de temas na PEC paralela que vai à Câmara para análise dos deputados. Então, agora a torcida é para que os deputados não se percam na discussão de uma PEC paralela gorda e acabem prejudicando o essencial, que é a reinclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Constantino? O Tasso Gereissati, relator no Senado, tomou um caminho arriscado. Falamos sobre isso aqui. Era um caminho talvez desejável, porque ficou um buraco muito grande na reforma aprovada na Câmara, que foi a exclusão dos estados e municípios, e ele teve uma solução ali brilhante para isso, que é a PEC paralela, para justamente não ter que mexer no mérito do texto e ele não precisar voltar para a Câmara. Ele alega que há um truque ali, que foi uma espécie de truque, né, do Renan Calheiros, tudo para que houvesse essa mudança e aí corra agora o risco de voltar o texto todo. Isso é o pior cenário, né? Espera-se que não aconteça. A alternativa foi isso aí, né? Vai cortando e jogando coisa para a PEC paralela, que vai se tornando um Frankenstein e cada vez ficando, inclusive, mais difícil de ser aprovada também. A alternativa era o Senado pegar a bola que veio rolando quase com um goleiro caído no chão e chutar a gol e marcar o gol. O Brasil já teria uma reforma aprovada, 900 bilhões e pouco de economia, os estados e municípios ia ser um problema que ia ter que ser resolvido localmente, ia ser um problema grave, ia ficar faltando esse pedaço na reforma, um pedaço importante, mas eu tenho certeza que o ambiente estaria tranquilo, porque era um valor muito acima do esperado pelo mais otimista dos otimistas, né? Essa era uma alternativa, era o caminho fácil. O Senado tem essa questão também de não querer ser o carimbador de coisas que vêm da Câmara. Eu não sei até que ponto o ego mexeu, mas acredito que no caso do senador Tasso foi realmente um espírito até público de querer resolver a questão do Estado e município, né, que é uma questão importante. Mas gerou esse risco. E toda decisão ousada é arriscada, né? O risco agora é realmente o troço voltar para a Câmara, voltarem a discutir coisas que estavam consideradas resolvidas, enterradas, e isso tudo atrasar ainda mais
essa reforma fundamental e que parece que não sai, né, do dia a dia, do tema, né? Nós ainda estamos discutindo. Quanto à desidratação em si, realmente é triste, qualquer desidratação é triste, mas é parte do jogo. Eu acho que realmente o valor economizado em 10 anos ainda é muito expressivo e aprovando-se a reforma do jeito que está agora, né, indo para o debate final, eu acho que é uma vitória muito expressiva do governo Bolsonaro, do Congresso em geral e do povo brasileiro. Diga, Vera. É importante que aprove logo o texto principal, da PEC principal, e a PEC paralela, com todas essas discussões, ela pode vir depois. A desidratação de cerca de 60 bilhões, ela se deveu principalmente à retirada de um dispositivo que permitia pagar menos de um salário mínimo para quem recebesse pensão por morte e da questão de quem era ou não passível e elegível para receber benefício de prestação continuada. Eram 2 pontos que ficaram na proposta da Câmara, mas que receberam críticas por atingirem aqueles setores mais baixos da sociedade, as pessoas de mais baixa renda e não os privilegiados ali. Então, o senador Tasso optou por retirar. Vamos ver como o plenário do Senado vai encarar esses 2 trechos, se vai manter o texto anterior que veio da Câmara ou se acatar o texto que foi aprovado por unanimidade, por ampla maioria, na CCJ do Senado. Tem uma outra questão que deveria andar também, mas que anda a passos muito devagar, que é a reforma, por assim dizer, e eu estou pondo entre aspas porque as Forças Armadas não têm previdência, não tem regime previdenciário, mas a reforma das Forças Armadas, que foi mandada junto para a Câmara, junto com o projeto de reforma da Previdência. Ela não é uma PEC, portanto, ela tem mais facilidade de ser votada e, no entanto, anda bastante devagar. Ela é ruim num primeiro momento porque ela cria uns gatilhos para aumento salarial das Forças Armadas. Porém, ela enquadra também os militares num regime que, quando eles forem para a reserva, eles passam a contribuir de uma maneira mais efetiva. Então, era importante que isso andasse também para dar isonomia ali a todos os servidores. Vitor.